olá, historiadores! Bem-vindo à nossa videoaula de história, mais uma aula sobre o Egito Antigo. Hoje nós falaremos sobre a sociedade egípcia, né? Como as pessoas estavam agrupadas ao redor dos seus faraós. As pessoas no Egito Antigo, na verdade, elas eram divididas em grupos sociais bem distintos, o que dificultava, de certa forma, a mobilidade social. Havia o faraó e a sua família, os sacerdotes, os burocratas, que são os funcionários do Estado, militares, camponeses e escravos. Além desses, havia uns grupos que a gente poderia chamar de intermediários, que não eram nem os mais pobres, mas também não eram os mais ricos. Você tinha alguns comerciantes, né? Você tinha artesãos, que eram aquelas pessoas que faziam as pinturas, que faziam música, que trabalhava com as ferramentas de metal, né, com os objetos de metal, de metais, os ourives, né, que faziam as joias para a elite egípcia, também aqueles que faziam as espadas e as lanças para os soldados, toda essa galera chamada de grupo de artesãos, né? Vamos começar pelo faraó, o nosso querido faraó aqui, olha ele aqui, ó. O faraó, a vida do faraó, a vida de um governante era pautada pela sua religião. Quando eles ascendiam ao trono, a primeira coisa que eles faziam era começar a construção da sua pirâmide, né? Do seu túmulo. O túmulo para si e para a sua família, né? A formação do príncipe herdeiro variou muito conforme a época, né? Desde o primeiro do Antigo Império, do Médio Império até o Império final, lá o Novo Império. O faraó ele aprendia rituais para cultuar cada deus e realizar os gestos corretos nas cerimônias e principalmente as orações a serem proferidas. Ele possuía conhecimentos também de astronomia, de matemática, que eram ensinadas aos futuros soberanos. O faraó era considerado como a encarnação do deus Horus, né? O deus, um dos deuses do panteão egípcio. O faraó devia oferecer sacrifícios diários aos deuses com o intuito de garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Então o faraó era esse líder religioso, ele era um líder político, ele era um líder militar, porque o faraó também ia para a guerra. Além do faraó na elite do Egito, nós tínhamos os sacerdotes, esses também tinham grande poder. A função dos sacerdotes era interpretar os desejos dos deuses e cuidar dos cultos religiosos. Eles formavam um grupo rico e influente na sociedade egípcia. Eles eram os responsáveis pela mumificação do faraó e das outras pessoas ricas daquela sociedade que tinham condição de pagar por um processo de mumificação. Por isso os sacerdotes eram muito estimados por uns e invejados por outros, porque afinal, próximo ao deus Horus, o deus vivo, o faraó, estavam os sacerdotes. De outro lado, nós tínhamos os escribas. Os escribas, os companheiros, eles eram grupos de burocratas, eles fiscalizavam a administração e registravam por escrito o valor dos impostos e a quantidade dos alimentos estocados. Os escribas eram muito importantes porque numa sociedade em que mais de 90% das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, e havia até faraós que eram analfabetos, que confiavam os registros aos escribas. Então os escribas eram um povo muito importante dentro da sociedade egípcia. Os militares eram outro grupo visto como importante para os egípcios, além dos escribas, porque a maioria dos jovens egípcios, impedidos de ascender socialmente, eles viam no exército essa chance de crescimento. Como a maioria nascia pobre e morria pobre, porque não tinha mobilidade social, eles viam que se eles fossem bons com as armas, se eles fossem estrategistas habilidosos, se eles fossem guerreiros valorosos, eles conseguiriam subir socialmente e dar uma melhor condição de vida para as suas famílias. Porém, o alistamento militar
no exército egípcio não era obrigatório. O faraó apenas tornava obrigatório em períodos de guerra, ou períodos em que o faraó queria convocar um grande exército para uma campanha militar de anexação de algum território. Mas os egípcios tinham um poderoso exército, um exército temido, um exército bem treinado. Os camponeses. Os camponeses eram outro grupo social e, na verdade, eles faziam parte da maior parte da população. Era aqueles 90% que eram analfabetos ou que não tinham grande chance de ascensão social. Eles estavam obrigados a pagar tributo em forma de trabalhos forçados e sujeitos até a castigos. Né? Eles não eram escravos porque eles não poderiam ser vendidos, né? Porque eles não tinham perdido a sua liberdade. Mas o estilo de trabalho na agricultura, nas obras públicas e naquilo que nós chamamos, no modo de produção asiático, de servidão coletiva, que é quando o faraó quer produzir algo, e aí ele chama todo esse povo, ele convoca esse povo a trabalhar, como na construção de uma pirâmide. Por exemplo, na construção de um templo dedicado a um deus, né? As pessoas deixavam lá a agricultura e eram convocadas a trabalhar nas obras públicas, num regime chamado de servidão coletiva. E tinha também os escravos, esses eram aqueles que estavam abaixo da base da sociedade. Eles não eram muitos, né? Parece que na Bíblia dos cristãos, né, quando fala da escravidão dos hebreus, que eles eram muitos, mas não eram, né? Eles eram a minoria na sociedade egípcia, a maioria era de agricultores, de camponeses. Eles eram escravos de guerra, eles foram capturados em alguma guerra do exército egípcio, iam trabalhar nas minas e nas pedreiras dos estados, nas terras do rei, do faraó, e na construção dos templos. Então, meus amigos historiadores, nessa videoaula você viu comigo a sociedade egípcia, você viu o faraó e a sua família, que fazia parte da elite da sociedade egípcia. Você viu comigo os sacerdotes que, junto com o faraó, formavam esse grupo de pessoas ricas, e os escribas, que eram funcionários burocratas que cuidavam da administração do imperador. Você viu os militares, que era aquele pessoal responsável pela defesa, mas também responsável por conquistar novas terras para o império, e o exército, que era uma oportunidade de ascensão social para os jovens de famílias pobres. Nós vimos também os camponeses, que era a base da sociedade, agricultores que ajudavam a sustentar todos naquela sociedade e que trabalhavam nas obras públicas no regime de servidão coletiva. E vimos, por fim, os escravos, que eram escravos de guerra em sua maioria, mas que constituíam uma minoria na sociedade egípcia e trabalhavam nas minas e nas pedreiras do estado, o serviço mais pesado, que pessoas livres, e mesmo como os camponeses, que eram pobres, mas eram livres, não poderiam trabalhar, porque não era um serviço digno dessas pessoas. Era um trabalho reservado para os escravos. Espero que tenham gostado dessa videoaula e espero você aqui na nossa próxima videoaula de História.